Quero reforçar o meu profundo respeito por todas as crenças. Esse material não tem o objetivo de desrespeitar ninguém. Por isso mesmo eu peço que assista até ao final para entender e tirar suas próprias conclusões. Não tenha julgamentos precipitados. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Reforma Íntima. Nós estamos no último vídeo da série sobre a reencarnação. Hoje eu vou trazer o contexto, desse tema, desse assunto dentro do cristianismo, mais especificamente dentro do espiritismo. Se você está chegando agora e está começando a assistir esse vídeo e você já fez a seguinte pergunta, mas espiritismo é cristianismo? Eu convido você a assistir toda a série para que você possa entender todo esse contexto, todas as explicações que eu estou trazendo aqui, tá bom? E eu quero começar o nosso bate-papo hoje fazendo uma pergunta que eu acho que vai ajudar vocês a entender um pouco melhor esse contexto. Imagine que você chega em casa e ao chegar em casa você percebe que tem uma grande bagunça. Estou falando isso para vocês porque eu tenho 3 filhos e eventualmente a coisa pode estar bagunçada, Então quem tem filho vai entender melhor isso, mas de qualquer forma imagine assim, você chega em casa e tem uma grande bagunça. Todas as coisas estão jogadas, louça suja, comida em cima da pia, tênis com meias pelo chão, toalhas molhadas jogadas de qualquer jeito, roupas para tudo quanto é lado, enfim. Uma grande bagunça, sujeiras e etc. Beleza. Você tem 2 opções. Você pode chamar os seus filhos, dar uma grande bronca neles, colocar eles de castigo dentro do quarto, e aí eles vão ficar a eternidade de castigo por conta da bagunça que eles fizeram. Essa é a primeira opção. E a segunda opção é você chamar os seus filhos e falar, escuta, vocês bagunçaram tudo aqui e vocês vão ter que arrumar essa bagunça. Cada um vai pegar o que fez de bagunça e vai arrumar tudo. Eu quero tudo isso organizado. Eu quero essa casa extremamente limpa e organizada. Vocês só saem daqui no momento em que vocês tiverem colocado tudo em ordem. Em qual das 2 didáticas de educação, os filhos vão aprender mais? Na didática onde os pais vão colocar eles de castigo dentro do quarto, eles vão passar a eternidade lá dentro, e o próprio pai e a mãe é que vão ter que arrumar a casa, Ou na didática onde eu falo, o castigo vai ser aqui mesmo. O castigo vocês vão arrumar tudo isso aqui, vão organizar tudo isso aqui e vão deixar tudo isso aqui um brinco. Com certeza absoluta, pelo menos espero que sim, a grande maioria aqui vai concordar comigo, que é a segunda didática, É trazendo os filhos para arrumar a bagunça que fizeram. Nós entendemos a reencarnação nessa mesma interpretação. Dentro da nossa evolução, dentro da nossa das nossas várias reencarnações, nós começamos simples e ignorantes, nós tivemos várias falhas no nosso passado. Mas, Ricardo, como é que você consegue determinar que nós tivemos essas várias falhas no passado? É só olhar para o passado da humanidade. Se nós estamos falando que nós seguimos uma ideia e um conceito de reencarnação, nós temos que partir do princípio, que todas as coisas que aconteceram para trás foram as pessoas que estão aqui que fizeram, Então, essas pessoas que fizeram suas falhas no passado estão voltando e, na medida que elas voltam para arrumar a sua própria bagunça. Algumas pessoas podem me perguntar assim, não, Ricardo, mas espera aí, a humanidade cresceu, O volume de pessoas que estão aqui no mundo hoje é muito maior do que a quantidade de pessoas que já passaram pelo mundo. Só que se nós considerarmos que nós estamos em constante reencarnação, que nós estamos o tempo todo lá e cá, não necessariamente as pessoas ficam esperando a sua vez de reencarnar, e são sempre as mesmas pessoas que estão aqui. Nós temos um volume de espiritualidade que é imensurável, nós não temos essa capacidade de medir. A própria espiritualidade fala em alguns números, mas nós não temos essa capacidade de medir. O que nós entendemos é que existe um volume, de espíritos que vêm e que vão alternadamente
mas não necessariamente um precisa esperar o outro, e não necessariamente a mesma população que estava aqui no princípio da humanidade, toda ela está reencarnando ao mesmo tempo, né? Então, você tem volumes que podem aumentar ou diminuir de acordo com o passar do tempo, ok? Bom, dito isso, nós precisamos entender então o seguinte, né? Esse conceito, ele é um conceito assim, muito parecido com o que a gente falou lá no primeiro vídeo, onde nós falamos do hinduísmo, onde nós falamos do budismo, onde nós falamos principalmente do judaísmo, né? Que o conceito de você usar dessas vidas, usar dessas reencarnações para se aprimorar. Através dessas reencarnações, nós teremos a oportunidade de reencarnar algumas vezes como homem, algumas vezes como mulher. Nós teremos a oportunidade de reencarnar como rico, como pobre. Nós teremos a oportunidade de reencarnar em países diferentes. Nós teremos a oportunidade de encarnar de várias formas, em momentos como pai, às vezes como filho, né? Às vezes na possibilidade, inclusive, dessa troca entre pai e filho, para que a gente possa alternar isso e ter o entendimento de qual é aquela vivência. E a soma de todas essas vivências, a gente vai aprender, a gente vai absorver a experiência daquela existência. E isso é imperecível. Essa é a única coisa que a gente leva daqui, né? Aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente aprendeu. Então, essa encarnação, né, cada uma das encarnações, ela serve para a evolução espiritual, através das vivências, das experiências que você tem aqui nessa vida. Mas, para além disso, ela também serve como uma justiça, um instrumento da justiça de Deus. Como é que isso vai acontecer? Para isso, eu vou explicar um conceito espiritual que hoje, inclusive, uma boa parte da igreja evangélica já vem explicando também que nós somos formados por 3 partes, né? Isso é bastante antigo dentro do conceito do espiritismo, mas isso vem sendo falado e vem sendo tratado também em algumas outras religiões, na questão de nós somos feitos de 3 partes. A primeira parte nossa é o espírito, né? Aquilo é o ser que tem dentro de nós, é a nossa consciência, né? Nós somos efetivamente o espírito, nós não somos esse corpo físico, né? E nós temos também o nosso corpo físico, ok. Mas entre o corpo físico e o espírito, nós temos dentro do espiritismo aquilo que nós chamamos de perispírito, e dentro de outros credos, por exemplo, dentro do cristianismo, o conceito de alma, que é o conceito de que a alma, ela é o que prende, é o que faz com que esse espírito esteja preso ao corpo, tá? Que no conceito do espiritismo seria o perispírito. Bom, o espiritismo tem uma explicação em relação às coisas que nós fazemos aqui. Então, eu vou dar um exemplo que fica mais claro, que fica mais fácil de entender. Eu vou tentar trazer um pouco mais didático aqui. Imagina o seguinte, uma pessoa que durante uma vida inteira ela teve um determinado vício. Então vamos pegar, por exemplo, o vício do cigarro. E a pessoa passou a vida dela inteira com aquele vício do cigarro, fumou a vida inteira, tentou largar várias vezes, nunca conseguiu e passou uma vida inteira fumando. Ok. E chega no final da vida dela, lá com seus, sei lá quantos anos, 80, 90 anos, ela morre de uma outra coisa, que não tem nada a ver com o cigarro. Concorda que essa pessoa, ela agrediu a sua vida? Ela fez mal para ela mesma? Só que a lei de ação e reação não deu tempo, né, dessa lei funcionar para ela. Por quê? Porque ela morreu por uma outra coisa, sei lá, tropeçou, caiu e bateu a cabeça. Alguma outra coisa aconteceu. Concorda que esse mal que ela fez, esse prejuízo que ela causou contra a própria vida, ele ficaria impune? Porque uma vez que ela não teve como adoecer daquilo, aquele mal todo que ela fez para ela, não voltou para ela, né? Ela não sentiu aquilo, né? Ela morreu de uma outra coisa. E aí, eu vou trazer para esse mesmo contexto uma outra história de vida de uma outra criatura. De uma criatura, por exemplo, como uma criança que nasce e que lá dentro dos seus 6,
7 anos de idade, sem nunca ter feito nada de errado na vida, sob os cuidados dos seus pais, ainda nem tendo a responsabilidade sobre o que fazia da sua vida, mas nunca fez nada de errado. Essa criança, ela descobre um câncer no pulmão. Aonde estaria a justiça divina? Uma pessoa fuma a vida inteira e morre de uma outra coisa, e aquele mal que ela fez para ela não voltou para ela. E uma outra criança, né? Uma pessoa de idade, né? Um senhor ou uma senhora. E do outro lado uma criança que nunca fez mal nenhum, não tem nada, né? Com seus 6, 7 anos de idade descobre um câncer no pulmão. Onde está a justiça nessa divisão aqui entre as duas? No nosso entendimento, o entendimento da reencarnação, a pessoa ela pode fazer tudo isso, né? Ela vai fazer o livre-arbítrio dela. Ela não deve, mas ela pode, ela tem um livre-arbítrio. Ela prejudicou o seu perispírito, a sua alma, né, na crença. E aí, isso fica impregnado nesse perispírito, né, nesse corpo espiritual, tá? Vamos chamar assim, corpo espiritual, que fica fácil para os dois lados. Fica impregnado nesse corpo espiritual. Essa maldade deteriorou, né, fez mal no corpo espiritual. E aí essa pessoa morre, ela vai lá para o mundo espiritual, ela planeja uma volta, e aí quando ela volta para cá, ela nasce num novo corpo, né, que está 0 quilômetro no corpo dela, mas o corpo espiritual está machucado por tudo aquilo que foi feito numa vida passada. E é necessário expurgar isso. É necessário que essa maldade que aconteceu no seu corpo espiritual volte para o corpo físico para poder limpar o corpo espiritual. Então, isso é uma lei de ação e reação. É uma lei divina, de causa e efeito, né? De plantio e colheita. Você tem liberdade e tem escolha de plantar o que você quiser, mas você tem a obrigação de colher aquilo que você plantou. Então, a justiça divina está aí. Aquela criança que está voltando depois e que recentemente descobre um câncer numa idade muito nova, ela está devolvendo para o corpo físico um mal que ela fez numa vida passada. E assim, isso vale para todas as questões, inclusive para as questões morais. Porque talvez eu não tenha nenhum vício de droga, de bebida, de alguma coisa, mas eu tenho um vício moral. E isso também fica impregnado em mim. Tudo aquilo que eu gero, né, de compromissos, de coisas erradas que eu faço, elas necessariamente voltarão numa próxima vida. Mas, para além disso, nós temos algumas questões de acertos, por exemplo, um pai, uma pessoa, né, que numa determinada vida ela tem uma grande inimizade e ela vai lá e tira a vida da outra pessoa. Talvez numa próxima existência, depois de ser preparada, depois de estudar, depois de se colocar em condições, ela possa vir para cá, ela pode dar a vida para essa outra pessoa, né, que vai nascer como seu filho, e através dessa relação, às vezes um pouco mais difícil, por isso justifica tantas diferenças de relacionamento, né, mas através dessa relação de pai e de filho, de mãe e de filho, você vai descobrir o amor, né, você vai desenvolver o amor, o afeto por aquela criatura que um dia foi uma criatura que você odiou, ao ponto de você tirar a vida dela ou dela tirar a tua vida. E aí, uma vez aqui durante essa existência, descobrindo esse amor, quando você chega do lado de lá, por mais que você descubra que se trata de um inimigo do passado, o fato é que você não consegue mais deixar de amar. Você já descobriu o carinho, a ternura, o afeto, né? Por isso aquele processo, inclusive, que nós temos da nossa infância, ser uma infância de total dependência dos pais, né? Isso é justificável justamente porque essa dependência cria essa relação, né, de amorosidade, de ternura, de cuidado, né, de bem-querer dos nossos pais em relação aos filhos. Então, esse processo todo, ele acontece até que você se coloque numa condição onde você não precisa mais voltar, né? E aí, dentro da doutrina espírita, você ainda vai ter a crença na pluralidade dos mundos habitados.
Então aquilo que estava lá na Apocatástase, por isso que eu citei aquilo naquele momento que nós estávamos falando de Orígenes, né, que acreditavam na pluralidade dos mundos habitados e que Jesus fala: há muitas moradas na casa de meu Pai, né? A doutrina espírita traz isso, questionada a espiritualidade responde, fala: os mundos são habitados de acordo com a evolução espiritual. Então nós temos essa condição, né, de evoluir, de aprender, de nos desenvolver, de nos melhorar, né? Inclusive o intercâmbio, né, de poder ter essa troca com várias vivências diferentes. E aí, através disso, tendo essas várias experiências, nós vamos desfrutar um pouquinho, né, entender um pouquinho melhor essa questão da justiça divina. Tem um outro ponto que eu acho que é muito importante trazer, que é a questão do quando. Do quando está sendo a sua experiência divina, né, a sua experiência de vida, desculpa. Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos falar de justiça de Deus. Então, Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, e ele é onisciente. Então ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que já aconteceu, ele sabe de tudo que está acontecendo, e ele sabe de tudo que vai acontecer. Então nós temos uma concepção de Deus que ele tem essas duas características. Bom, se Deus sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo como vai ser, inclusive, concorda que a pessoa que existiu há 2.000, 3.000 anos atrás, quando a vida era uma vida muito mais difícil, né? Quando não existia toda a tecnologia que existe hoje, quando não existia todo o conforto, toda a questão da saúde, né? Da medicina, do desenvolvimento da medicina, de toda a tecnologia, de tudo que a gente tem. Quando Deus colocou esse ser para viver naquela época, ele foi justo em relação a mim, por exemplo? Ele foi justo em relação a você, que hoje está existindo num momento onde as coisas são mais fáceis? Aquela vida, aquele viver não foi um viver muito mais difícil? Então, ele foi imparcial? Ele teve preferências? Por que ele me colocou agora no momento que é mais tranquilo? E mais do que isso, você está achando que hoje é muito tranquilo, mas vamos pensar daqui 2, 3 mil anos. Como é que vai estar a vida aqui? Se você tem uma única experiência, se você tem uma única vida, e eu não queria ter nascido agora. Eu queria ter nascido lá no futuro, que vai ser o futuro que vai ser sensacional, que as coisas vão ser muito diferentes. Então, onde é que está a justiça? Como alguém pode nascer num lugar extremamente difícil, né? Num país que está em guerra, num país onde a vida é extremamente difícil, né? E outros nascerem em lugares que são sensacionais? Por que essa diferença? Por que nascer num berço de uma família extremamente pobre e o outro nasce com heranças e heranças? Por que essas diferenças acontecem? Isso só é justificável para quem acredita na reencarnação através da própria reencarnação. Porque não se trata de ter essa experiência, né, e o outro ter aquela experiência. Não. Todos nós teremos todas elas. Todos nós vivemos no passado, estamos vivendo agora e viveremos no futuro. Todos nós teremos a experiência da pobreza e da riqueza. Né, a depender da boa utilização que nós fizermos de todos os recursos que nos serão dados, nós teremos experiências incríveis, né, ou teremos experiências desastrosas e seremos responsáveis por todas elas. E cada vez que a gente volta para cá, é para que a gente se reformule, para que a gente mude a nossa forma de ser, de agir, de viver. E aí, a base fundamental dessa transformação, a base que leva o indivíduo a essa mudança de comportamento, ela é uma só. Ela é o Cristo. Então, no final das contas, para aqueles que não acreditam na reencarnação, acho que fica esse olhar, sabe? Fica esse entendimento de quem acredita, por que acredita.
e qual é a transformação que isso pode fazer na vida dele. E se isso faz bem para ele, por que faz mal para você? Você não é obrigado a acreditar, mas você não pode obrigar a outra pessoa a desacreditar, se aquilo está fazendo bem para ela, né? E imagina se de alguma forma quem acredita na reencarnação te obrigar a acreditar também, né? E aí, como é que vai ser? Então, o contexto dessa produção toda, desse vídeo, dessa série de vídeos que eu produzi aqui, é muito mais para explicar isso, assim, isso não deve ser determinante, né? Isso não deve ser algo que nos separe. Para quem acredita, faz todo sentido, isso te transforma em alguém melhor, isso mostra a justiça de Deus na sua vida, né? Em relação às diferenças de saúde, de condição material, da condição de aflições que você vive, de sofrimentos que você tem hoje que são injustificáveis. Isso conforta o teu coração? Conforta. Isso faz você acreditar mais nessa justiça divina? Faz com que você queira plantar melhor hoje para poder colher melhor no futuro? Faz. Então, que sensacional, que bom que isso faz toda essa mudança na tua vida. E é só isso que importa, né? E se você não precisa desse contexto da reencarnação, eu trouxe sim uma série de fatos históricos aqui mostrando, né, para quem acredita, onde existiu, né, onde aconteceram as mudanças. Isso fundamenta muito esse crer. Mas se você não precisa disso, e se isso não muda a sua vida, se a sua fé, a tua religião, a tua ligação com Deus, ela já está muito solidificada, isso já está preenchendo o teu coração, esse vazio que a gente tem dentro do nosso peito, se isso já está preenchido em você, e se você já está se transformando em alguém melhor, que sensacional também, né? Então, o objetivo principal aqui era esse, era compartilhar um pouco desse conhecimento. Eu sei que o vídeo ele não fica tão didático, ele fica, às vezes eu tenho que ler algumas coisinhas e tal, mas eu espero de coração que eu tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre esse tema. É fato ou é fake, né? Vamos tirar nossas paixões de lado e vamos entender que para quem quer acreditar, é fato, pode fazer uma grande mudança na vida da pessoa. Existe uma série de fatos históricos que corroboram isso, né, que comprovam isso, e isso só torna, né, a possibilidade de mudança, só torna a possibilidade de mais existências, só torna o nosso Deus um Deus ainda maior, né? Só torna o Cristo um Cristo ainda maior, que veio reformular através da sua doutrina, através da sua orientação. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele coloca, né, a sua experiência e o seu ensinamento como o único caminho. E nós verdadeiramente acreditamos nisso. Então, que bom que a gente teve essa oportunidade desse bate-papo. Espero ter ajudado você a compreender um pouco mais desse tema tão, né, que gera tanta confusão. E peço para você que você curta o nosso canal, que você siga, se inscreva no nosso canal, que você ajude a compartilhar esse trabalho que a gente faz com muito coração, tá bom? Grande beijo no coração e a gente volta a se falar nos próximos vídeos. Valeu!